O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 10. As aflições de Cristão no Vale da Sombra da Morte. Ora, ao final desse vale havia outro, chamado Vale da Sombra da Morte, e Cristão precisava atravessá-lo também, pois o caminho rumo à cidade celestial passava por ali. Tal vale é lugar bastante desolado, e o profeta Jeremias assim o descreve: um deserto, uma terra árida e cheia de covas, uma terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém, senão um cristão, passa, e onde ninguém vive. Jeremias capítulo 2, versículo 6. Ora, ali Cristão sofreu provação pior do que sua batalha contra Apolion, como o leitor verá na sequência. Vi então em meu sonho que, ao chegar à fronteira da sombra da morte, Cristão encontrou ali dois homens, filhos dos que deram um relato negativo da boa terra. Leia Números capítulo 13, versículo 31. Apressando-se em voltar, Cristão falou com eles assim: aonde vão? Os homens: estamos voltando, e é bom que trate de fazer o mesmo, se é que você preza a vida ou a paz. Cristão: por quê? Qual o problema? Os homens: problema? Seguimos pelo mesmo caminho que você e fomos até onde nos permitiu nossa audácia. De fato, quase não pudemos voltar, pois se avançássemos um pouco mais, não estaríamos aqui para trazer-lhes essas notícias. Cristão: mas o que foi que encontraram? Os homens: bom, estávamos quase no Vale da Sombra da Morte, mas por sorte, olhando adiante, vimos o perigo antes que tivéssemos de enfrentá-lo. Cristão: mas o que foi que vocês viram? Os homens: você nem pode imaginar. O vale em si, que é escuro como breu. Também vimos ali os diabretes, sátiros e dragões do abismo. Percebemos que lá de dentro do vale vinha um ruído contínuo de uivos e berros, como de gente sob padecimento indizível, vivendo ali em aflições e cadeias. Acima do vale pairam as desanimadoras nuvens da confusão. A morte também abre as asas sobre eles. Em suma, em toda parte, só há coisas apavorantes. Reina o caos completo. Leia Jó, capítulo 3, versículo 5 e capítulo 10, versículo 22. Cristão: mesmo com tudo isso que vocês dizem, acho que é este o meu caminho rumo ao refúgio almejado. Os homens: seja então o seu caminho, nós não o escolheríamos. Eles se despediram. Cristão seguiu seu caminho, a espada ainda à mão, pois temia ser atacado. Vi então em meu sonho que, até onde se estendia o vale, havia à direita um fosso muito profundo, aquele para qual os cegos conduzem os cegos em todas as eras, todos eles perecendo miseravelmente. E eis que à esquerda havia um pântano extremamente perigoso, no qual mesmo se um bom homem cair, não acha apoio para se pôr de pé. Nesse pântano, o próprio rei Davi caiu certa vez, e sem dúvida nenhuma teria ele se afogado se não houvesse sido resgatado pelo poderoso. Leia Salmos 69. Também o caminho era ali extremamente estreito, e o bom cristão, mais do que nunca, tinha de se ater a ele, pois quando nas trevas buscava evitar o fosso de um modo, quase mergulhava no lamaçal de outro. E enquanto procurava escapar do lamaçal, não tomasse grande cuidado, certamente cairia no fosso. Assim avançava, e ali eu vi que ele suspirava amargamente, pois além dos perigos mencionados acima, a trilha era tão escura que muitas vezes, quando erguia o pé para dar um passo, não sabia onde ou sobre o que pisaria. Mais ou menos pelo meio do vale percebi abrir-se a própria boca do inferno, enquanto as margens do caminho permaneciam igualmente acidentadas. Pensou consigo mesmo, Cristão: que hei de fazer? E as chamas e os fumos brotavam do abismo em abundância incessantemente, com centelhas e sons horripilantes, coisas insensíveis à espada de Cristão, ao contrário de Apolion. Tanto que ele se viu forçado a embainhar a espada e refugiar-se noutra arma, chamada toda oração. Leia Efésios capítulo 6, versículo 18. Então clamou, e o clamor assim chegou aos meus ouvidos: ó Senhor, suplico-te, livra-me a minha alma. Leia Salmos capítulo 116, versículo 4. Assim caminhou o longo trecho, embora as chamas se aproximassem dele cada vez mais.
Também ouvia vozes aflitas e afãs de um lado e de outro, tanto que por vezes chegava a pensar que seria estraçalhado ou pisoteado como barro pelas ruas. Ele contemplou essa visão apavorante e ouviu esses sons terríveis durante quilômetros e quilômetros. A certa altura, pensando ouvir um grupo de demônios vindo em sua direção, parou e pôs-se a cogitar o que melhor havia a fazer. Às vezes lhe cruzava a mente a sombra da ideia de voltar. Depois pensava que já deveria estar a meio caminho do final do vale. Lembrava também que já havia vencido muitos perigos e que o risco de voltar talvez fosse maior do que o de avançar. Portanto, determinou-se a prosseguir. Todavia, os demônios pareciam se aproximar cada vez mais. Porém, quando já estavam quase sobre ele, clamou com voz muitíssimo intensa: "Andarei na força do Senhor Deus." E eles recuaram, não se aproximando mais. Um detalhe não quero esquecer. Reparei que agora Cristão se achava tão confuso que já não conhecia a própria voz. E foi assim que o percebi. Justamente quando chegava diante da boca do abismo ardente, um dos malignos postou-se atrás dele e de modo sutil se aproximou, sugerindo-lhe aos sussurros muitas blasfêmias repulsivas, que ele de fato julgou terem nascido de seus próprios pensamentos. Isso perturbou o cristão, mais do que tudo que enfrentara até ali, chegando mesmo a pensar que deveria blasfemar contra aquele que tanto amara antes. Se pudesse, porém, evitá-lo, não o faria, mas não teve discernimento para tapar os ouvidos nem para compreender de onde vinham essas blasfêmias. Depois de viajar por tempo considerável nessa situação desalentadora, julgou ouvir a voz de um homem que à frente dele dizia: "Embora ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo." Leia Salmos, capítulo 23, versículo 4. Então animou-se por 3 motivos. Primeiro, porque deduziu disso que alguns que temiam a Deus estavam também nesse vale como ele. Segundo, porque sentia que Deus estava com eles, mesmo naquela situação sombria e lúgubre. E por que não há de estar comigo, pensou ele, embora eu não o perceba em virtude dos obstáculos que caracterizam este lugar? Terceiro, porque esperava, se viesse a alcançá-los, ter companhia em breve. Por isso prosseguiu e chamou o que estava à frente, mas este não sabia o que responder, pois também se julgava só ali. E assim que raiou o dia, disse Cristão: "Ele torna a sombra da morte em manhã." Leia Amós, capítulo 5, versículo 8. Chegando amanhã, olhou para trás, não desejoso de voltar, mas para ver a luz do dia que perigos enfrentara sob trevas. Então viu mais nitidamente o fosso de um lado e o lodaçal do outro. Também viu como era estreito o caminho que passava entre os dois. Viu os diabretes, sátiros e dragões do abismo, mas todos distantes, pois após o alvorecer, eles não se aproximavam. No entanto, a ele se revelaram, segundo o que está escrito: "Revela coisas profundas das trevas e traz luz às densas sombras." Leia Jó, capítulo 12, versículo 22. Ora, Cristão ficou muito impressionado com o livramento de todos os perigos desse caminho solitário. Perigos esses que, embora antes temesse muito, agora via mais claramente, pois a luz do dia os tornava patentes. Por essa hora nascia o sol, e eis aí outra misericórdia para Cristão, pois o leitor deve notar que, embora a primeira parte do Vale da Sombra da Morte fosse perigosa, essa segunda parte que ele tinha agora pela frente era muito mais perigosa. Se é que isso ainda era possível. Do lugar de onde estava até o final do vale, o caminho era tão cheio de ciladas, armadilhas, laços e redes de um lado, e tão repleto de abismos, armadilhas, profundos buracos e íngremes desfiladeiros de outro, que estivesse agora escuro tanto quanto durante a primeira parte do percurso. Mesmo que ele tivesse 1000 almas, todas elas certamente pereceriam. Mas, como já disse, o sol acabava de nascer e Cristão exclamou: "Sua vela brilhou sobre minha cabeça, e com a sua luz eu ando em meio às trevas." Leia Jó, capítulo 29, versículo 3. Foi sob luz, portanto, que alcançou o final do vale.
Agora eu vi em meu sonho que no final do vale jaziam ossos, sangue, cinzas e corpos lacerados de homens, de peregrinos que por ali haviam passado anteriormente. Enquanto eu cogitava qual seria a razão disso, avistei pouco adiante de mim uma caverna onde 2 gigantes, Papa e Pagão, habitaram outrora. Fora pelo poder e pela tirania dele que esses homens, cujos ossos, sangue e cinzas ali jaziam, acabaram cruelmente mortos. Por tal lugar, Cristão, porém, passou sem muito risco, diante do que fiquei um tanto surpreso. No entanto, soube depois que Pagão estava morto havia muito tempo. E quanto ao outro, embora ainda vivo, em virtude da idade avançada e também dos muitos combates acirrados que enfrentaram nos anos mais jovens, estava tão louco e tanto o atacava o reumatismo que agora pouco mais fazia, além de sentar à entrada da caverna, roendo as unhas e rindo maliciosamente dos peregrinos que passavam, pois não conseguia aproximar-se deles. Vi, portanto, que Cristão seguia seu caminho, embora ver o velho sentado à entrada da caverna, não soubesse o que pensar, pois este, no mesmo sem poder persegui-lo, falou: não vão se emendar, não é? Enquanto mais de vocês não forem queimados vivos. Mas Cristão seguiu calado. Ensaiou um semblante tranquilo e afastou-se dali incólume. Depois salmodiou: ó mundo de maravilhas, a vida conservei, em meio mesmo às angústias que aqui achei. Abençoada mão que me salvou disso tudo, trevas, demônios, inferno, pecado mais agudo. Me envolveram, me cercaram de fato, enquanto nesse valo estive tão ingrato. Laços, abismos e ciladas rondavam o caminho, para que eu, tolo inútil e avançando sozinho, fosse pego, enredado e lançado na escória. Mas hoje vivo, e é a Jesus que devo a toda a glória.